Olá, seja bem-vindo ao Entre Linhas e Emoções. Este é um espaço de leitura, pausa e escuta. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Hoje vamos iniciar juntos a leitura do livro Quando Seus Protetores Falharam, Curando um Passado em Pedaços, por Andy Bull. E vamos começar. Introdução. Você importa para Deus. Sentei-me aos pés da cama de meu pai, suas mãos frágeis descansando sobre a minha. Então eu perguntei: está com frio? E ele me respondeu: não. E aí, assim, sobreveio um silêncio entre nós. Consegui escutar as vozes sussurrando de pessoas lá na cozinha, próxima ao quarto dele. O som das louças sendo guardadas cuidadosamente. A vida que segue apesar da tristeza. Olhei para papai deitado ali, tão fraco e reduzida a sua fragilidade, e pensei no homem que ele havia sido antes da leucemia ter destruído seu corpo. Alto, cheio de poder, cheio de propósito, sempre ocupado e altamente influente em sua posição de pastor de uma igreja renomada. Como criança, eu o temia e ainda assim almejava pela sua atenção. Já como adulta, vivia para agradá-lo, um homem complicado. Os olhos de papai buscaram os meus naquele momento, e eu pensei, o que ele procurava? Ele tomou um fôlego e disse num sussurro para mim: filha, eu pedi a Deus que me levasse para estar com ele enquanto você estivesse aqui comigo essa semana. Quando ele não fez, eu sabia que era porque ele desejava que eu dissesse algo a você, filha, antes da minha partida. Ergui meus olhos para o meu marido naquele momento, que permanecia de pé ali do meu lado. E então novamente olhei para o meu pai. Meu mundo parou, ficou imóvel. Um silêncio preencheu o quarto do tipo que eu nunca senti, nem antes, nem depois. Em meio a este estado aguçado de consciência, notava tudo ao meu redor. As barras de suporte da cama hospitalar, o fluido intravenoso que levava medicamento para aquela dor que era tão necessário, o zunir leve da máquina de medir pressão e os seus olhos. Olhos azuis, tão penetrantes. Ele se mexeu na sua cama, buscando forças, virou e me disse: perdoe-me, filha, por ter te abusado. Naquele momento, meu coração disparou. Em meu peito, como um disparo de um canhão, mas ele ainda não tinha terminado. Então ele disse: filha, a minha mãe e sua avó me batia com frequência, e foi por isso que eu usei o cinto para te bater daquelas vezes. Ele ficou cabisbaixo por um momento antes de prosseguir e continuou: acho que aquele ditado é verdadeiro. Pessoas abusadas abusam das outras. Meu Deus, não havia nem noção do que aquele momento me reservava. Onde as palavras ficaram naquele momento? Eu não sabia o que dizer. Todas as coisas que eu almejava dizer para ele, onde estavam? Como a sua devoção pela igreja, mas a negligência que foi com a sua família, deixaram-me tão desprotegida, sabe, dos abusos de mamãe e de outros que me feriram. Como a sua ira tornou-se algo natural para mim, um barômetro quebrado que me levou a escolher um relacionamento abusivo após o outro. Como eu transferi minha inabilidade de agradá-lo para Deus, gastando anos tentando conquistar o seu amor. Todas aquelas palavras falharam. Ao invés disso, descobri algo tão incrível. Quando o pedido de perdão que eu almejava receber veio, eu não desejava mais. Eu havia retomado a minha própria história. Anos antes. Reescrito meu roteiro, escolhido o perdão ao invés da amargura e descoberto o caminho de volta para um Deus de amor. Seu pedido de perdão nunca poderia desfazer os terríveis erros cometidos contra mim durante minha infância.
restaurando tudo que havia sido roubado de mim. Somente Deus poderia restaurar-me. E Deus já havia feito isso, pedaço por pedaço. Apesar de bem intencionado, eu percebi que este momento servia mais para o papai do que para mim. Era como se tivesse me sido ofertado um punhado de carvão, enquanto eu estava sentada sobre um grande montante de diamantes conquistados à base de muito suor, e que eu havia cavado dos destroços do meu passado. Eu não precisava mais do carvão. Ao mesmo tempo que o passado de meu pai possa ter ditado suas ações, o ciclo geracional de abuso havia sido quebrado comigo. Aprendi que ele estava errado, e muito errado. Pessoas que foram abusadas não precisam necessariamente abusar das outras pessoas. E foi aí que as palavras começaram a fluir. Então eu disse: Papai, você não precisa pedir perdão. Eu te perdoei há muito tempo. Você vai para junto de Jesus e vamos todos colocar uma vírgula nesse assunto. Posso te abraçar? Indagou meu pai. Inclinei-me então sobre a sua cama e ele se apegou a mim. Era o abraço pelo qual eu ansiava quando era criança. O tipo de abraço que faz toda a tensão ser liberada, te permite respirar, sabendo que alguém maior do que você está ali para te proteger. Um lugar onde você sente como se eles tivessem todo o tempo do mundo para você, sem nenhum culto na igreja para liderar, nenhuma pessoa em crise ligando para nos interromper, e nenhuma situação que valha o preço de substituir sua importância. A tristeza me dominava por nossa causa, pelos pedidos de perdão que vieram tarde demais na vida, e pelo relacionamento que poderíamos ter tido, mas nunca tivemos. Nós dois havíamos sido roubados, mas eu acredito que ele foi o mais roubado de todos. Teria o resto da minha vida para celebrar minha cura. Já ele teve somente um breve momento. Não sei ao certo a sua história pessoal, mas fique imaginando se talvez sua jornada tenha sido tão dolorida quanto a minha foi. Quem dera pudéssemos sentar-nos juntos e conversar sobre tudo isso com uma xícara de café reconfortante, ao menos para te oferecer um lugar seguro onde possa compartilhar e para afirmar que você não é a raiz do problema. Assim como muitos outros sobreviventes podem atestar, frequentemente nos sentimos culpados devido ao trauma gerado na infância. Como uma falsa crença de que, se ao menos não tivéssemos sido pessoas tão difíceis de serem amadas, as coisas teriam sido diferentes. Num mundo ideal, os pais provêm amor e proteção incondicionais. Eles estão disponíveis a partir do momento que seus filhos chegam em casa da escola e lançam-se em seus braços depois de um dia duro, para terem suas lágrimas enxugadas, receberem curativos sobre os seus joelhos esfolados e o lanchinho da tarde favorito. Os pais curam os corações. Mesmo quando cometem erros, esses pais exemplificam a graça e a arte de um pedido de perdão sincero. A disciplina é vista como uma forma de nutrir o elo, capacitando seus filhos a crescerem e tornarem-se adultos prósperos, preparados para lidar com qualquer situação que o mundo lhes ofereça. Quando o tempo chega para esses filhos aprenderem sobre um Pai Celestial bondoso, o passo nessa lógica é simples. Eles acreditam que se a mamãe e o papai são amáveis, Deus também deve ser. Com este entendimento, eles se sentem invencíveis. Quando os pais abusam de seus filhos, punindo-os com o silêncio e falham em protegê-los, os filhos concluem que Deus deve ser assim também. Talvez eles resolvam afastar-se de Deus temerosamente ou levem anos tentando conquistar o seu amor. Ao invés de se sentirem invencíveis, eles desejariam ser invisíveis. Infelizmente, eu não percebi, assim como muitos de nós, o que havia projetado as falhas do meu pai sobre Deus. Como resultado disso, eu temia muito me aproximar de Deus. Recentemente, nossa família adotou um filhotinho de cachorro, a Coa. Tão meiga, chegou em nossa casa depois de enfrentar uma situação difícil, e por isso ela levou algum tempo para se sentir segura conosco, o que é de se entender. Contudo,
Conforme passou o tempo, através do nosso amor, paciência e muitas guloseimas, ela perdeu todo o seu medo. Agora ela pula em nossos colos, assim que chamamos o seu nome. Diversas vezes ao dia, nossa família diz: quem é a nossa cachorrinha boazinha? É a Coa? Sim, é ela mesma. Será que a Coa quer uma guloseima? Será que ela quer um carinho? Somos todos recompensados pela caudinha dela abanando cheia de empolgação. Quem nunca viu um cachorro assim? Assim como o meu doce animalzinho de estimação. Quando as pessoas são abusadas, elas levam tempo para construir confiança. Aprender que Deus não é igual a essas pessoas que lhe feriram leva tempo. Mas Deus é paciente e bondoso. Ele levará o tempo que for necessário para restaurar sua imagem de amor para você e curar o seu coração partido. Quando minha irmã e eu éramos pequenas, amávamos a Casa dos Espelhos nos parquinhos de diversão. Corríamos de um lado para o outro, empurrando uma outra divertidamente, para que pudéssemos ver as nossas cabeças diminuírem do tamanho ao ponto de ficarem do tamanho de ervilhas, ao passo que os nossos corpos cresciam até ficarem do tamanho de filhotinhos de elefantes. As imagens distorcidas são muito engraçadas para quem ainda é jovem, mas elas podem ser mortais para os que já estão mais velhos. Alguns exemplos a serem citados são: se os seus pais te desaprovaram, você pode se tornar uma pessoa preocupada em sempre agradar os outros. Se a sua confiança foi repetidamente violada, você pode vir a temer a intimidade. Se você enfrentou experiências abusivas, você pode vir a escolher parceiros abusivos. Se você enfrentou manipulação psicológica, você pode vir a temer a insanidade. Estes são apenas alguns resultados de um passado em destroços. A cura de todas essas coisas requer tempo e esforço. Precisamos nos acolher carinhosamente conforme identificamos e desembaraçamos as mentiras que um dia acreditamos, acerca de nós mesmos e acerca de Deus. Quando ainda era bem jovem, eu li um livro escrito pelo autor Dr. James Dobson, acerca das experiências difíceis que enfrentamos durante a adolescência. Até aquele momento, eu não havia percebido que os outros adolescentes lutavam com os mesmos problemas que eu lutava, e eu me senti reconfortada em saber que eu não estava sozinha. Da mesma forma, espero que a minha história sirva de auxílio para você. Enfrentar traumas é difícil o suficiente, com todos os efeitos temíveis que acarretam, tais como ansiedade, medo, inferioridade, postura defensiva, tristeza e ira. Ninguém merece caminhar sozinho. Felizmente, muitas pessoas caminharam ao meu lado durante o meu processo de cura. Algumas delas como conselheiros profissionais licenciados e outras através de mentorias. As mais próximas de mim também se beneficiaram do meu uso de medicação e outros recursos que estavam disponíveis dentro da comunidade médica. Minha maior ajuda, contudo, veio através da minha reconexão espiritual com Deus. E isso é o que eu ofereço através deste livro. Conforme eu destrinchava meu passado e lia a Bíblia através da perspectiva de uma sobrevivente, Deus me curava. Reconhecia-me nas pessoas que Jesus tocava, como aquele homem que enfrentou o inferno na terra descrito em Lucas 9. Quando Jesus libertou aquele homem, também restaurou a mente dele, dando-lhe uma mente saudável. E ele fez isso por mim. Jesus disse ao homem para compartilhar com todos os que Deus havia feito por ele. E isso é tudo o que eu espero alcançar também. Todas as lições que eu aprendi estão detalhadas nestas páginas. Nenhuma delas foi escrita tentando te consertar. Elas servem somente para caminhar contigo na sua trajetória. O que eu não incluo são os detalhes do abuso físico que eu sofri pelas mãos dos meus pais ou quando eles, tão distraídos com suas próprias vidas, falharam em me proteger daqueles que me violaram sexualmente. Meu desejo é que você encontre um lugar seguro nestas páginas. Você terá conhecimento somente do meu processo de restauração. O que eu mais espero, acima de tudo, é que, ao terminar a leitura desta obra, você passe a aceitar e acreditar na verdade acerca de si mesmo. Possivelmente, pela primeira vez, você foi criado por Deus para ser amado. Durante a escola primária, nossa professora nos ensinou a tricotar.
Nós precisávamos fornecer os materiais. Todas as meninas traziam lã rosa bebê e marrom para fazerem os seus ursinhos. Imagino que em nossa casa a lã de cor bonita estava em falta, pois eu apareci com um novelo de lã laranja fluorescente, vermelha e verde. Enquanto as outras crianças faziam pacientemente suas pequenas criaturas com seus pontos de tricô pequenos e apertados e pregavam os olhos de botão vibrantes, eu produzia um desastre incomparável. Devido à escassez de enchimento em casa, eu usei minha calça de pijama azul como enchimento. De qualquer forma, quando eu terminei meu ursinho de pelúcia, segurei-o toda contente para uma foto. Entre mim, meus dentões da frente e o meu ursinho, com o enchimento escapando pelo seu corpo disforme, não sei quem parecia pior. Mas caramba, eu me orgulhava tanto daquele urso. Em Salmo 139:13, declara acerca de Deus, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Minha oração é para que seus pais tenham cuidado de você, orgulhem-se de você e tenham o desejado. Mas caso eles não tenham desejado, saiba disso, seus pais não te teceram. Foi Deus que te teceu, foi Deus que o fez. E isso significa que você foi ideia dele. Posso afirmar de fato que Deus também sabia o que você teria que enfrentar quando veio ao mundo. Certamente isso lhe partiu o coração, mas ele seguiu tricotando. Ele sabia que mesmo se você concluísse sua infância cheio de sobras, que foram depositadas dentro de você e com alguns pontos faltando, você seria dele, para que ele pudesse então te receber em seus braços por toda a eternidade. Anteriormente, desejei que pudéssemos nos sentar juntos para uma conversa. A verdade é que eu já me sentei com muitas pessoas às quais compartilhei inúmeras xícaras de café. Vi suas lágrimas, vi lágrimas descerem e ouvi histórias dolorosas acerca de seus pais, mães, tias, tios, esposos, esposas e amigos, que as feriram ou falharam em protegê-las, trazendo sérias consequências. Por sua vez, compartilhei o que Deus me mostrou acerca de si mesmo e as lições que Ele usou para me restaurar. Como companheiros de jornada, encontramos a cura juntos. Portanto, prepare para si uma xícara de café, aconchegue-se sobre aí sua poltrona favorita e vamos nos conhecer melhor. Porque assim como aquelas pessoas importavam para mim, você também importa. Melhor ainda, você importa para Deus. E caramba, não é que Ele se orgulha muito de você? Essa foi a nossa introdução de hoje desse livro, Quando Seus Protetores Falharam. Um livro tão lindo, cheio de verdades dessa história, que você vai absorver em cada página algo para sua vida. Mesmo que você não tenha passado por situações muito extremas, visíveis ou palpáveis com seus pais, eu tenho certeza que você vai absorver algo em seu interior que pode servir para transformar uma área da sua vida. Afinal, também quando não conseguimos olhar para trás e reconhecer algumas falhas, alguns defeitos, costumo dizer que algo está faltando. Fique com essa leitura de hoje e amanhã eu volto com a parte 1 desse livro, que está muito lindo. Então fique com o episódio 1 de hoje. Por hoje, acabamos aqui.